Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, um bom domingo para todos. Nós celebramos a nossa Páscoa semanal mais uma vez. Abramos o coração para a força do ressuscitado entrar, transformar a nossa vida para que nós sejamos melhor, para que as decisões que nós vamos tomar nesse dia, dia da eleição no nosso país, possam ser frutuosas para todos, para cada um de nós. Tenhamos discernimento, meus irmãos. A igreja, ela não tem um candidato próprio, ela não tem um partido. A igreja é uma comunidade de todos nós. Todos nós somos filhos de Deus. E é importante aquilo que diz o magistério da igreja. No compêndio da doutrina social da igreja, a igreja vai dizer assim: a igreja não tem um partido, porque nenhum partido é capaz de realizar é imagem e semelhança do reino de Deus. Então, quando nós, membros do clero, nos permitimos de ficar indicando para vocês leigos em quem vocês devem votar, é um equívoco que a igreja nos pede de não fazer, porque nós queremos ter cristãos maduros. E assim como eu, frade, sacerdote, devo fazer um discernimento pessoal de vida para saber em quem votar, do mesmo modo você deve fazer. Você tem uma consciência, você recebeu, como eu recebi, a plenitude do dom do Espírito Santo com a crisma, para que você faça um discernimento pessoal e não instrumentalizamos a política, não instrumentalizemos a nossa fé. Porque cada candidato tem as suas falhas e pode também fazer o bem. Isso é uma questão da tua consciência pessoal. Mas não busque o próprio capricho, não busque a própria comunidade, quem é que vai fazer bem para você. Às vezes, para fazer bem para o Brasil, para a comunidade, é necessário escolher até alguém que não lute pelo teu próprio interesse mesquinho e pessoal. Busquemos o bem da nossa nação. Que a Mãe Aparecida interceda por nós neste dia. Esse dia está também para nós como o último dia do mês de outubro, que é o mês missionário, e também hoje é o Dia Nacional da Juventude. Rezemos nessas intenções da missão dos jovens do Brasil, para que o Senhor acolha a nossa oração, a nossa prece. Não nos abandoneis jamais, Senhor meu Deus, não fiqueis longe de mim, depressa, vinde meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Nós ouvimos hoje um belo texto do livro da sabedoria. O autor, ele se faz uma pergunta: por que é que Deus, quando libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, mandando aquelas 10 pragas, por que naquelas 10 pragas ele já não agiu exterminando o povo do Egito? E ele começa a perceber que Deus é misericordioso não somente com o povo do Egito, e por isso o texto de hoje, belíssimo. Senhor, o mundo inteiro diante de ti é um grão de areia, uma gota de orvalho. Entretanto, de todos tem compaixão, porque tudo podes. Fechas os olhos aos pecados dos homens, para que se arrependam. Então Deus dá em cada situação a possibilidade de conversão. Ele vai dizer: por isso Deus não destrói o Egito, porque queria com aquelas pragas, pedagogicamente, chamar o povo de Israel à conversão. Mas nós temos hoje uma expressão bela, que é a única vez no Antigo Testamento que fala que Deus ama, claramente, porque nós conhecemos muitas vezes essa expressão no Novo Testamento, mas aqui está a expressão do Antigo Testamento. Sim, amas tudo o que existe e não desprezas nada do que fizestes. A todos, porém, tu tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. Bela essa expressão, né? Amigo da vida. É por isso que corriges com carinho, lembrando-lhes seus pecados. Corrige para que possam fazer o caminho de conversão. O Salmo 144, nós temos um pedaço dele hoje, que é um salmo longo. Quero exaltar-vos, bendizer o vosso nome. Misericórdia, piedade, amor, paciência e compaixão é o Senhor. O Senhor é muito bom para com todos. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Rezamos assim, exaltando o amor de Deus,
depois dessa bela expressão da primeira leitura: amas tudo o que existe e não desprezas nada do que fizeste. Na segunda leitura de hoje, nós começamos a ler a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Depois da primeira carta, aonde o apóstolo vai advertir de alguns que tinham uma tendência de ficar profetizando quando seria a volta do Filho de Deus, então ele vai agora escrever uma carta ainda mais insistente sobre esse tema. Não cessamos de rezar por vós. Nós rezamos uns pelos outros? Talvez nós somos tão empenhados em cobrar dos outros mudanças e nos esquecemos de rezar uns pelos outros. De rezar, ele vai dizer assim, para que sejam fiéis na vocação. De rezar pela fidelidade uns dos outros. Assim o nome do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele. No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com ele, nós vos pedimos, irmãos, primeiramente, não deixeis tão facilmente transbordar a vossa cabeça. Não percam a paz por causa disso. Depois, que ele sabe que algumas pessoas estão distribuindo na comunidade notícias e cartas atribuídas a ele. E por isso ele adverte que não creiam nessas cartas. Hoje nós temos uma página do Evangelho muito conhecida. É aquele entre os publicanos, um dos mais conhecidos, a história de Zaqueu. Zaqueu era um chefe dos cobradores de impostos. Procurava ver Jesus. Veja essa expressão, procurar ver Jesus. No quarto evangelho tem aqueles gregos que procuram ver Jesus. E é interessante que este ver, o autor usa um verbo que não é somente ver o exterior, mas ver em profundidade, conhecer Jesus. Ele ouviu falar desse Jesus e tem aquele tumulto porque Jesus está passando. Este homem era muito baixo. É uma alusão à sua estatura, mas também um homem que é imerso no pecado. É baixo da sua estatura moral. Um cobrador de impostos, que nós amamos tanto os cobradores de impostos por causa de Zaqueu e de Levi, não eram flor que se cheire. Eram pessoas que eram idólatras. Eram pessoas que viviam de extorquir os outros, que eram como mafiosos, uma quadrilha que trabalhava para o império. Então, se ele entrasse na casa de um judeu, o judeu deveria depois purificar até as paredes. Ele não podia entrar, nem os judeus podiam entrar na casa dele. Era considerado um pecador público. Então, não vamos encontrar em Zaqueu virtudes que ele não tem, porque se nós fizermos isso, nós encontramos em Zaqueu um merecimento que ele não tem, e que isso que Lucas está dizendo, que a salvação entra na casa deste homem sem ele merecer. Então ele sobe em uma figueira, e Jesus vai dizer assim: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Chama-o por um nome, Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Hoje, não amanhã, hoje. Essa expressão vai se repetir, esse advérbio de tempo. Hoje, a salvação é hoje. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador, diziam. E Zaqueu vai dizer: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então, nós temos na história de Zaqueu temas muito importantes para o Evangelho de Lucas. O pecador que se converte, ele é buscado. Veja o que Jesus vai dizer para esse homem: hoje eu devo ficar na tua casa. Qual a necessidade que tem Jesus de entrar na casa deste homem para operar a salvação na vida dele? O tema da solidariedade para com os pobres, metade dos bens para os pobres. E o tema da alegria. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Porque Jesus está ali, porque este é o filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. E encontrou e deu a salvação a este Zaqueu. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazer que corramos livremente ao encontro das vossas promessas.
Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.